Fátima Araújo, como vai você? Colocando aqui o tema da nossa conversa de hoje para começarmos de fato. Pronto. Yoga do riso, um pouco de história. Você já parou para pensar? Fala-se muito em yoga do riso, mas surgiu quando mesmo, né? Qual que é a história que esse termo traz? Pois permanece aí que é sobre isso, é sobre esse assunto a conversa de hoje. Só organizando aqui a iluminação, que eu não conferi direitinho antes. Pronto. E agora, assim, parece que melhorou. Pronto, vamos lá. Mesmo assim. Então, é sobre isso. É sobre um pouco da história do yoga do riso. Quando é que surgiu mesmo? Quem foram essas pessoas que começaram essa brincadeira de rir? A Lorena chegando ali. Permaneça aí, Lorena. Vamos falar um pouco sobre a história desse assunto que tanto faz bem, que tanto me atrai e que tantos risos tem trazido à tona. Então é sobre isso. Tem até uma imagem que eu vou ver se dá para colocar ela aqui para vocês, que é justamente sobre esse assunto. Então é sobre isso, yoga do riso, um pouco de história. Então é um pouco da história do yoga do riso, mas o que eu quero mais mostrar para você é justamente essa foto. Pronto, tirando aqui os comentários para ficar melhor, para que a Lorena veja. Olhe essa foto. Essas 5 pessoas foram aquelas que começaram essa brincadeira do riso. Então, no dia 13 de março de 1995, olhando aí da esquerda para a direita, então assim, da esquerda para a direita, em pé está o Madan Mohan, inclusive Madan tem o mesmo nome do criador, e o Tando, que é chamado dessa forma, e o segundo ali, esse do meio, também se chama Mohan, ou se chamava Mohan. E sentados está o casal, Madhuri Kataria e Madan Kataria, que são os autores de toda essa história. E como é que isso começou mesmo, Fátima? Então eu vou tirar aqui a foto, a ideia foi mostrar para vocês essa imagem que mostra ali os idealizadores. Opa, o que eu faço agora para tirar? Não, peraí. Que mudou? Parar de compartilhar. Pronto, resolvido. Bora rir, porque aqui tudo é motivo para rir. Vou ativar os comentários novamente. Pronto. Ativando aí novamente os comentários e vamos conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Pois bem, então essas 5 pessoas que eu acabei de mostrar ali para você foram justamente aquelas que em março de 1995, mais precisamente no dia 13 de março, esse médico de Mumbai, na Índia, o Dr. Madan Kataria, ele na época estava escrevendo um artigo intitulado "O riso é o melhor remédio". Olha que legal. E aquele artigo era para ser publicado numa revista de saúde chamado My Doctor. E na pesquisa que ele fazia para poder escrever esse artigo, ele descobriu muitos estudos científicos acerca do assunto e ele ficou muito curioso com essa intercorrência dos efeitos do riso na vida da pessoa. Então, ao escrever esse artigo,
ele quis saber mais detalhes a respeito. O que é mesmo que significa isso? Como que será isso comprovado no corpo humano? Tá bom, eu te mostro. Bora rir, gente. Vamos colocar a imagem aí nas lives e vamos rir. Pode deixar, professor. Então, nesse caso, Madame Kataria, ele quis saber mais, ele quis investigar mais, ele quis testar no corpo os efeitos do riso, que até então ele estava pesquisando em artigos e em livros a respeito do assunto. E de uma forma particular, ele ficou muito impressionado com um dos livros que ele pesquisava na ocasião, que é o livro do jornalista norte-americano Norman Cousins, e esse livro ele é chamado de Anatomia de uma Doença. Então, naquela ocasião, ele lendo sobre esse livro, lendo nesse livro, ele viu que essa pessoa, esse jornalista, descrevia uma doença potencialmente fatal, a doença, que era na coluna vertebral, que é a espondilite anquilosante. E essa doença foi contraída em 1964. E aí, com isso, depois de ter tomado muito analgésico, muito medicamento, esse autor, ele experimentou o poder do humor, poder do riso mais precisamente. E aí com isso ele percebeu que 10 minutos de boas risadas resultavam em 2 horas de alívio. Ele podia inclusive dormir sem sentir dor. Olha que interessante. Parece pouco 2 horas, mas para quem está com muita dor, isso significa muito. E isso intrigou muito esse médico indiano. E ele falou, bom, então essa história chamou a atenção de Madame Kataria. Ele também foi instigado por vários outros estudos, várias outras investigações feitos por outros médicos e de outras universidades. E nesse sentido, imediatamente, o que ele fez? Ele decidiu ir a campo e testar no corpo o impacto do riso, tanto nele mesmo quanto em outras pessoas. E foi aí que começou essa brincadeira tão gostosa que é o riso. Pois bem, como eu mostrei ali no início, foram aquelas 5 pessoas e desde então, lá no dia 13 de março de 1995, o que é que ele fez? Ele levantou bem cedinho, bem de madrugada e ficou assim, meio que perambulando, ficou andando de um lado para o outro. E ele teve uma ideia, ele falou, bom, se o riso é tão bom assim, por que então não criar um clube do riso? Parece óbvio hoje, né, que temos milhões de clubes, milhares, não tanto, né? Bora rir, gente! Temos milhares de clubes do riso espalhados, mas hoje parece óbvio, mas naquela época não. Então o que ele fez? Ele foi para a praça e começou a chamar as pessoas lá para o clube, para aquele parque, começou a chamar as pessoas que passavam por ali para caminhar. E feito isso, ele foi inclusive ridicularizado. As pessoas começaram a rir, falaram, esse cara tá louco, como assim me parar aqui no meio da minha caminhada, no meio do meu passeio matinal para convidar para rir? Como assim? Um médico fazendo isso, né? Então, naquela ocasião, já foi intrigado, já foi questionado sobre essa questão dos efeitos da risada. Bom, então, pensando que esse médico era louco, essas pessoas riram da ideia dele, zombaram de ele convidar para poder testar o riso. Aí o Fernando já tá ali, kkk, exatamente, é bem isso, é que tudo é motivo para graça. Então, então esses, só um minuto, voltando. Então essas pessoas, elas
lógico, não aceitaram no primeiro momento, mas ele convidou algumas pessoas que toparam, e aí tiveram o primeiro Clube do Riso, a primeira reunião para rir. Então eles se encontravam todos os dias por meia hora de manhã para rirem juntos, e os espectadores, as pessoas que passavam, elas ficavam confusas. O que realmente está acontecendo aqui? Por que essas pessoas estão rindo tanto, né? E feito isso, elas continuaram rindo nessas sessões de 20 a 30 minutos. Então elas suportaram críticas, suportaram o ridículo, inclusive, elas foram ridicularizadas, aquelas 5 pessoas, e ele, esse médico, ele continuou firme no propósito de explicar os benefícios do riso para a saúde. Até que, aos poucos, as pessoas foram aderindo ao riso, foram demonstrando interesse em rir. E nisso o grupo começou a crescer, e no final daquela mesma semana já eram 55 pessoas que se juntavam no mesmo local, no mesmo horário, todos os dias, para rir. Acontece o que é óbvio, né? O estoque de piadas e de histórias engraçadas acabou. E agora? Ia rir de quê? Não tinha mais piada, o repertório acabou. E começaram a vir piadas negativas, piadas ofensivas, impertinentes, piadas que faziam o efeito contrário. Eu gosto de usar esse termo, né? Piadas perniciosas, inclusive. E só que ele, Madan Kataria, esse médico, ele estava determinado, e aí ele já tinha junto com ele a sua esposa, que é professora de yoga, e aqueles 3 amigos firmes ali, mais as outras pessoas que se juntaram, eles estavam realmente determinados a continuar rindo. E aí o que ele fez? Ele pediu aos membros do clube para dar tipo assim, me dá um dia que eu vou resolver essa crise. Essa crise do riso precisa se resolver. Então, o que ele pediu naquela noite? Ele continuou estudando, continuou pesquisando, continuou buscando, procurando alguma maneira de rir sem a ajuda de piadas. Olha para lá. Bom, se acabou o estoque de piadas, e se ele, médico, entendia que era importante continuar testando no corpo, porque os depoimentos já eram interessantes, então ele falou, bom, tem que achar um jeito de rir sem piada, de rir sem comédia. E agora, né? Poucos dias depois, já tinha esgotado o depósito de piadas. Então ele foi procurando, foi pesquisando, e ele deparou com um livro chamado Emoções e Saúde, que é de uma série de cuidados para a prevenção da saúde lá nos Estados Unidos, foi editado, publicado nos Estados Unidos. Então, durante a leitura desse livro, ele identificou um capítulo sobre o humor e o riso. E nesse momento aí, quando ele identifica isso, durante essa leitura, ele ficou surpreso de saber que o corpo, especificamente o cérebro, não diferencia o que é riso real do que é riso simulado. Então aqui eu quero convidá-lo a fazer uma pausa aqui, já que o corpo não diferencia o que é riso real e o que é riso simulado, eu já convido para rirmos. Você topa? Vamos lá então, olha. Para quem não conhece ainda, quem está assistindo gravação ou depois assistindo ao vivo ou depois a gravação, nossas mãos têm pontos de acupuntura, então ao tocá-las, esses pontos ativam, assim como ativam no nosso corpo. Então simples assim, ó, ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Pronto. Feito isso, já é como que chamando o corpo para rir. E se comemora, a cada riso, a cada conquista se comemora, mais ou menos assim, ó, muito bem, yeah! De novo, muito bem, yeah! E
já que o corpo não diferencia o que é riso real do que é riso simulado, uns segundinhos de riso, que tal? 3, 2, 1. Depois de uma terça-feira bem movimentada. Ok, respirando, ó. De novo. Ok, bom, assim fez aquele médico, falou, bom, se não tem mais piada, se o riso é interessante para o organismo, vamos continuar rindo, sem motivo. E nesse livro ele encontrou um capítulo que dizia isso, que para o corpo, para o meu cérebro agora, para o seu cérebro que topou exercitar aí comigo, não faz diferença se rir foi verdadeiro ou se foi simulado, ele libera os mesmos benefícios. Então, dessa forma, não diferencia e ele libera os mesmos hormônios, aquilo que o organismo precisa. Então, ele também aprendeu naquele estudo que não só o riso, mas uma expressão corporal de qualquer movimento, uma dança, uma música, ela gera uma emoção semelhante na mente. Então, esse foi um avanço e ele pensou, então, que dessa forma poderia sim utilizar o riso como um exercício físico e não mais o riso pela piada que ele e os amigos faziam antes. Então, o que aconteceu? Na manhã seguinte, ele explicou isso para o grupo, falou, olha, eu fiquei à noite estudando, identifiquei isso, isso e isso, e pediu para que essas pessoas rissem sem piadas durante 1 minuto. 1 minuto apenas. Elas não acreditavam, ficaram céticas, mas toparam, concordaram e assim os resultados foram surpreendentes. Para algumas dessas pessoas, o riso ele surgiu bem rapidamente, ele veio espontaneamente e ele se transformou em um riso verdadeiro. E quando eu rio aqui na frente das câmeras, eu não estou simulando, eu de fato estou rindo. Essa semana eu cortei bem fundo aqui, bem forte o meu dedo. A primeira reação eu segurei porque sangrava muito e foi bem na articulação e fiquei rindo do tipo assim, 30 minutos rindo. E eu garanto para vocês que naquele período, por mais que começou doendo, eu não sentia mais dor. Pelo sim ou pelo não, o riso pode ter me ajudado. Então, ele propôs para aquele grupo para que risse sem motivo. E a turma topou, de fato. E riu rapidamente, e o resultado veio, e o riso passou a ser verdadeiro, já não foi mais simulado. E ele conseguiu, quem persistiu, conseguiu rir seguidamente por 10 minutos. E finalmente surgiram os risos reais, os risos sem piada, sem comédia. E assim começou o riso como exercício físico. Então, o fato de poder rir sem ter um gatilho para isso, sem ter um gatilho externo, um motivo para rir, era uma característica única, especialmente naquela ocasião. Depois vieram muitos outros estudos que mostravam isso, mas até então era uma novidade, essa coisa de rir sem motivo, rir sem piada. Então, dessa maneira, havia algumas pessoas que naturalmente estavam inibidas, estavam tímidas, e elas encontravam uma certa dificuldade para gerar esse riso, ainda que simulado. Então, como cada pessoa tem um temperamento psicológico, observa-se que elas são bem diferentes. Então, era difícil realmente para que algumas pessoas rissem. Então, o novo desafio dele, daquele médico, Dr. Madan Kataria, e da sua esposa, a professora de yoga, Madhuri Kataria, era justamente conseguir que essas pessoas começassem a rir sem qualquer razão. E agora, ele tinha à frente mais um desafio.
você que me escuta aí, como será que ele resolveu esse desafio, hein? Mais um, né? Porque ele já havia resolvido outros. Bom, então, diante disso, ele não desanimou, ao contrário, ele continuou pesquisando, continuou pensando, continuou anotando as ideias e logo ele surgiu com uma ideia de exercícios de aquecimento. Por exemplo, cantar, bater as mãos e cantar assim, ó. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Com isso e com os outros movimentos que eu coloquei aqui agora há pouco, ajudou com que as pessoas liberassem as inibições que elas sentiam e logo elas começaram a rir mais facilmente. Diferentes tipos de exercício foram desenvolvidos, diferente tipo de mímica, porque não precisa um motivo para rir. Mas se tiver tipo uma cócega, tiver uma mímica engraçada, ajuda, claro, né? Ajuda inclusive para quem ri sempre. Imagina para quem não estava acreditando e para quem estava começando. Então, com isso, incluíam elementos lúdicos, dramatização, outras técnicas e além da respiração. Lembra lá que a esposa dele é professora de yoga, então por isso também yoga do riso. E com isso é como que um ator dramático e amador foi gerando ali experiências interessantes no riso. E com isso, avançando um pouco mais aqui na história do yoga do riso, esse conceito ele evoluiu. E evoluindo, houve muitas semelhanças entre os risos e o pranayama do yoga. E aí é fácil, ele médico, estudando os benefícios, a esposa professora de yoga, os dois conversando e pensando o tempo todo sobre o riso. Então, ambos eram baseados no princípio da respiração ideal, tanto os exercícios quanto o yoga. E os dois são fundamentais para uma boa saúde. E como médico, ele é bom conhecedor do assunto. Bom, a partir daí, junto com a esposa Madhuri, foram se incorporando outros elementos a partir dessa antiga forma de respiração yogi, foi misturando isso com riso e deu origem ao que hoje se conhece como yoga do riso. Ok? Ou Raja Yoga, que como é conhecido no sânscrito. Então, o que é isso? É um treino completo para a saúde e o bem-estar. Então, de fato, é o que ocorre no corpo e na mente de quem ri. E de lá para cá, essa técnica, ela foi orientada fisicamente, ela foi trabalhada no corpo e continua sendo, e permite vários benefícios para a saúde de quem a pratica, e aumenta o fornecimento de oxigênio para o cérebro e para o corpo como um todo, estimula o sistema imunológico e energiza, é como que recarregando o metabolismo, literalmente recarregando as baterias. Então hoje, para finalizar esse assunto, eu destaco que hoje existem milhares de clubes do riso em expansão por todo o mundo, em tempos de pandemia principalmente, porque aí os clubes do riso vieram para o ambiente virtual. Então, facilitou com que as pessoas se juntassem dentro de um ambiente seguro, dentro de uma sala do Zoom, para rirem. E existem dezenas de milhares de pessoas que estão aproveitando desses benefícios do riso e estão experimentando o alívio de diversas doenças, de uma variedade grande de doenças, de mal-estar, de estresse, e várias outras possibilidades de doença estão sendo amenizadas com a prática do riso. Lembra, o riso como exercício físico, não o riso como começou lá no início pela piada.
Então esse movimento ele cresceu tanto e os benefícios são inegáveis. Eu que o diga, eu comecei aqui com vocês em um estado de presença, após algumas risadas, bem poucas, que eu fiz aqui agora há pouco, eu já me sinto num outro estado de presença. Isso é fato. Ok? Então, é isso. Eu te convido agora para finalizarmos, já estamos a 25 minutos de conversa e de riso também. Eu te convido agora, depois dessas pitadas aí de histórias sobre yoga do riso, a praticar um pouco mais de riso. Você topa? Se tiver aí algum líder do riso que quiser subir aqui para rirmos juntos, é só chamar, é só avisar que eu chamo aí. E para finalizar, não poderia ser melhor do que rindo ao falar de yoga do riso. Antes disso, eu já quero dizer para você o seguinte, você que tem acesso aí a esse conteúdo posteriormente gravado, encaminha para mais pessoas. Se o riso, no mínimo, intriga você, se o yoga do riso, no mínimo, lhe parece estranho, então assiste novamente essa transmissão, veja novamente esse vídeo, pergunte nos comentários, me diga de onde você está tendo acesso a esse conteúdo, se você assisti-lo gravado, e mande para outras pessoas. Logo, logo ele estará no YouTube, ainda hoje, daqui a pouco, no canal Agir Consciente, Fátima Araújo. O áudio desse conteúdo irá também para o podcast, além daqui do Instagram, ok? E agora, para finalizar, que tal rirmos? Eu falei dos pontos de acupuntura, do toque nas mãos, com as mãos abertas, ó. Ho, ho, é como se fosse 1, 2, 1, 2, 3, só que coloca música. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. E aí pode ativar outros pontos. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ok, muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Isso aqui ativando o espírito infantil. Lembra quando a criança desenha? Ela mostra o desenho, o que o cuidador fala? Muito bem, você desenhou muito bem. Então isso fica registrado. E a criança ri muito, observa? E depois fica adulto ou adultera e o riso se perde na beira do caminho. E o yoga do riso vem para resgatar esse riso, vem para contribuir na melhora do estresse, da depressão e de várias outras necessidades que o riso pode contribuir. Então, muito bem, yes! Muito bem, yeah! Respirando. Mais uma vez. Ok. E agora, em 3, 2, 1. Lembre-se, riso como exercício físico, não é por estar com vontade. Então, bora lá? Ok, muito bem, yes! Aqui eu poderia continuar rindo por vários minutos, poderia fazer com você uma meditação do riso, um relaxamento, um aterramento, mas o conteúdo hoje, na verdade, ele é mais teórico, é falar da história do yoga do riso. Então eu finalizo aqui os 29 minutos de conversa, como passa rápido o tempo, hein? Agradecendo pela sua presença nessa transmissão, por você que escuta ou assiste esse conteúdo gravado, envia para mais pessoas, vamos espalhar aí esse movimento do riso, mesmo que você seja cético, mesmo que você não acredita, como também não acreditaram aquelas pessoas que eu falei agora há pouco sobre elas.
O médico que começou esse movimento, quem acompanhou aí há mais tempo, foi inclusive chamado de louco. E ele hoje e a esposa, ele afirma possivelmente seja a pessoa que mais ri no mundo e colhe os benefícios dele, ok? Então o convite é para que você espalhe aí esse movimento. Se você quer experimentar, entrar num clube do riso, peraí, deixa eu ir lá ver como é que é isso, como é que essas pessoas se reúnem para rir numa sala virtual. Tem vários horários do Brasil, começando às 6 da manhã, indo até às 21 horas. Tem vários horários durante o dia, com vários líderes facilitando o riso, como numa academia. Diferente de ir lá levantar peso e treinar, as pessoas vão treinar o riso como exercício físico. Então, quer você acredite ou não, é real. Tem vários estudos científicos que comprovam o benefício do riso, os benefícios do riso, que são vários. Eu encerro aqui, aos 30 minutos de conversa, agradecendo pela sua presença e convidando para que você permaneça acompanhando as transmissões por aqui. Hoje é uma terça-feira, dia 24, não é isso? 24 ou 25? Agora fiquei na dúvida. Amanhã, em outras épocas, eu ficaria me culpando. Como assim você olhou agora há pouco? Falar nisso, deixa eu olhar aqui. Você olhou agora há pouco e já não lembra que dia que é hoje? E daí? Pronto, falei tanta coisa e não lembro. Pronto, 24. Então, amanhã, dia 25... tem uma transmissão também sobre yoga do riso, só que aí eu vou fazê-la pelo YouTube, pelo canal Agir Consciente. Então é isso, fica aí o convite, continue acompanhando tanto aqui nesse perfil do Instagram, Fátima Araújo Agir, quanto no YouTube, Agir Consciente, como nas outras redes sociais e mídias por aí acerca desse assunto, ok? Tchau, tchau! Vamos sair rindo e lembre-se, quem sair por último, lembra de apagar a luz e fechar a porta, ok? Tchau, tchau, bora rir!